Bora começar com o mercado da bola, mercado de transferências aí do São Paulo, falando de saídas, né? Pensando na próxima temporada, o São Paulo tem 3 saídas já confirmadas do seu plantel para o próximo ano. Eu trouxe aqui, durante essa semana, a saída do Juan Dineno, que não vai renovar com o São Paulo, acertou com o Deportivo Cali. Hoje, o São Paulo comunicou também a saída de Emiliano Rigoni, né, jogador aí que a gente já tinha alguns questionamentos em relação a essa permanência, não fica no São Paulo. E ontem foi então comunicada também a saída de Luiz Gustavo ao próprio jogador. São 3 saídas confirmadas, mas o número deve ampliar aí nas próximas horas. Por partes, então, Juan Dineno jogou pouco no São Paulo, tinha a possibilidade de Deportivo Cali, já não teria mais contrato e saiu. O Luiz Gustavo teve uma decisão pessoal de estender a sua carreira, né? Acho que o áudio vai ficar melhor agora, pessoal. Mas cara, tem uma escolha pessoal em estender a sua carreira por mais uma temporada, dava prioridade para o São Paulo. E aí, pela minha apuração, o São Paulo sequer apresentou uma possibilidade para o Luiz Gustavo, né? Ele foi apenas comunicado, porque ele está fora dos planos, pela idade dele, pelo que o São Paulo pensa para o elenco, e foi, entre aspas, dispensado, então, o Luiz Gustavo. E o Emiliano Rigoni também, não houve possibilidade aí de estender esse vínculo. O São Paulo apenas comunicou ele que ele não segue o clube. Já são 3 saídas comunicadas e confirmadas aí para a próxima temporada. 3 que podem virar 5 essa semana. Tem a situação do Oscar e do Leandro que a gente vai também informar para vocês. Senna, queria a sua opinião, porque assim, o caso do Rigoni, eu acho que não tem nem muito para onde opinar, né? Acho que ninguém concorda que ele deveria ficar. Agora, o desse rapaz aqui, aí já tem uma margem. Queria a sua opinião, Senna. Acho que muito se explica aí, né? Do Rigoni, não precisa nem a gente se aprofundar muito nesse ponto, que realmente, com todo o respeito a ele como pessoa, mas não era nem para ter vindo, né? Não fazia sentido nenhum a contratação dele. Eu acho que talvez seja uma das poucas unanimidades aí, né? De elenco do São Paulo e tudo. Do caso do Luiz Gustavo, eu acho que até cabe um pouco de debate aí, porque eu entendo totalmente quem acha que a saída dele tá de bom tamanho, que ele não agregaria mais nada, mas eu acho que até por uma redução do salário, se houvesse essa possibilidade, eu acho que daria para ele ficar mais um tempo, sim. Acho que ele seria útil, né? É, a gente tem outros casos de jogadores mais velhos que são menos úteis, talvez, no elenco, né, hoje. Então, não que assim a gente vá sentir muita falta de todo mundo, vai falar, meu Deus do céu, acabou a temporada agora, né, e tal. Acho que não por isso, mas no caso do Dineno e do Rigoni, putz, não faz diferença alguma, né? Ainda mais porque ano que vem, se Deus quiser, se tudo correr bem, voltam Rian Francisco, André Silva, Caleri, tomara que em boas condições, né? Mas o Luiz Gustavo, eu acho que ele poderia ser útil, porque a gente vai falar depois, né? Tem possibilidade de saídas aí de zaga, possibilidade de saída no meio de campo ali de volantes, né? O Luiz Gustavo, eu acho que ele fez até boas entradas, boas participações, tanto na zaga como de primeiro volante ali. E assim, até pela experiência dele e tal, porque provavelmente a gente vai ter mais jovens, né, da base no elenco. Eu acho que ele poderia ser um cara ali que daria uma boa orientada na molecada. Mas assim, vou falar uma coisa, hein, Gabi? Para mim, eu acho que só antecipar essa saída dele mesmo por causa da entrevista que ele deu. Eu acho que é muito mais por isso. Porque se ele não tivesse falado nada, os caras antes já estavam cogitando renovar, manter ele mais um ano e tal. E eu acho que aquela entrevista ali, o sincericídio dele, como eu brinquei, eu acho que antecipou a saída dele. Não foi nada por critério técnico ou por renovação de elenco. Os caras só não gostaram e falaram, ó, um abraço aí, não vamos renovar, viu? Então, eu acho que tem esse fator, assim, porque não é porque ele deu aquela entrevista que ele tinha que ficar no São Paulo para sempre. Isso é um ponto. Mas é esquisito, né? Porque o São Paulo tinha uma certa conversa, uma certa prioridade até em ter esse jogador por mais tempo, né? Então, já era conversado. Pós-jogo do Fortaleza, saíram matérias falando que o São Paulo tinha interesse, enxergava ele como esse perfil, tudo mais. E aí, assim, nem foi cogitado permanecer com ele, por qual razão? E aí abre margem para essa interpretação aí do Senna, que eu acho uma interpretação totalmente válida, né? Sinceramente, assim, E acho que assim, pode ter relação.
E também aquilo, né? Eu sei que muita gente, desde que eu comentei outro dia do Alan Patrick também, né, alguns colegas estão falando aqui assim no chat, mas pô, a gente tem que dispensar os mais velhos, os que têm uma idade muito avançada, para abrir portas para mais jovens. Claro, eu concordo, a gente tem que rejuvenescer o elenco do São Paulo. Você tem muitos jogadores aí lesionados também por conta da idade, claro, isso é notório. Mas eu acho que assim, eu vou fazer um comparativo aqui não técnico, tá? Deixando bem claro que não é um comparativo técnico. Mas em vários momentos da história do São Paulo, foi necessário e foi muito bem sucedido mesclar jogadores experientes com jovens da base. Não dá para você formar um time só com jogadores jovens e também muito menos só colocar jogador idoso no time, né? Eu acho que há algumas exceções. O Luiz Gustavo poderia ser útil, não é que vou morrer de saudades, que, né, ele vai fazer muita falta, mas eu acho que ele seria útil se baixasse o valor dos rendimentos dele. Eu acho que ele, por exemplo, poderia ser um cara que orientaria muito bem o Hugo, que vai subir aí para o profissional quando voltar de lesão, da cirurgia. O próprio Negruti, que entrou num jogo com o Luiz Gustavo e foi bem, né? De repente, na zaga, você tem o Igão ali. Pode ser que o São Paulo se livre ou venda outros jogadores de defesa. Então, ele poderia ser um cara útil. Não estou falando que ele ia jogar os 70 jogos do ano, mas ele poderia ser útil. Não vou chorar pela saída, não acho que ele deveria ficar também só pela entrevista, que foi muito boa, mas eu acho que a reformulação aí não foi nada técnica. Eu continuo com essa opinião de que foi simplesmente porque não gostaram da entrevista dele, então fala, dá linha nele aí e deixa quieto. É isso. Para a gente seguir aqui então com a nossa pauta, são 3 saídas confirmadas já e mais algumas que podem ocorrer, né? Leandro será conversado essa semana, acho até que está previsto para hoje o papo com ele, e aí sim a gente vai também informando vocês. O Oscar vai definir em relação ao seu próximo passo nos próximos dias, tem uma tendência de se aposentar. E aí, Senna, tem 2 caras aí, né, até para a gente passar por cima dessa pauta das saídas, que tem uma tentativa do São Paulo assim, negociar. Um deles é o Patrick, que é meio óbvio, né? O Patrick não vem jogando, não tem espaço no time, e o São Paulo busca negociar. E um outro jogador que me surpreendeu, confesso, quando eu vi, é o Yang, que é um jovem da base, goleiro, que fez apenas 3 partidas e está sendo avaliada a permanência ou não do Yang, que tem contrato até o final de 2026. Eu manteria o Yang e acho que tem que negociar o Patrick. O que você acha, Senna? Até porque pode ser que o Leandro não fique, né? Que é outro goleiro da base. Então o Yang, bem ou mal, já quebrou aquela coisa da estreia, já fez 2 jogos, tá mais tempo convivendo com o elenco. Acho difícil já rotular alguma coisa do Yang pelo que ele fez no profissional esse ano, né? Foi um jogo que foi uma roubada total, São Paulo praticamente com o time reserva C, um time C do São Paulo contra o Fluminense, que tomou 6, e o jogo contra o Sport, onde ele falhou mesmo, mas no próprio jogo eu acho que ele se recuperou, né? O Yang eu acho que é uma incógnita, valeria testar mais tempo, porque isso mostra uma besteira aí que foi feita, né? O São Paulo criou um contrato longo com o Jandrei, e aí fica sob esse risco, né? Porque o Juventude depois a gente comenta, né? O Juventude pretende estender o empréstimo do Jandrei. Mas a gente correria o risco de dispensar o Yang e voltar o Jandrei. Aí, não resolve-se nada, eu prefiro manter o Yang. No caso do Patrick, eu achei que esse ano ele poderia evoluir mais. Eu achei que ele poderia ganhar mais tempo, mostrar mais, porque ano passado ele sofreu muito com lesões. Teve um jogo que ele estava indo bem, foi contra o Palmeiras, onde ele quebrou a clavícula, teve aquela queda feia, né, no Allianz. E eu achei que ele poderia evoluir, mas infelizmente não foi possível. Então é aquilo, nem todo mundo da base vai vingar. Então acho que é hora de procurar outro clube, sim.